Oi gente, o vídeo de hoje vai ser para falar da nossa máquina de lavar louça da Electrolux. Então, vem conferir aqui. Para começar, ela é uma máquina de 14 serviços. Reparem que aqui a gente colocou algumas louças do almoço e a louça do jantar. A máquina ela contém 3 compartimentos. Essa primeira grade, que a gente geralmente coloca pratos, depósitos, alguns depósitos grandes e panelas. Ele também tem aqui, ó, reparem que eles têm uns desenhozinhos assim indicativos, né? A segunda grade, a gente geralmente coloca copos, depósitos pequenos, xícaras, canecas, tanto que tem aqui outros desenhozinhos também bem ilustrativos. E, além de tudo, ela tem a opção aqui de ter esse ajuste de alturas. Então, por exemplo, se eu tenho um depósito maior que eu quero colocar, ele consegue ter mais espaço, tanto aqui para cima, e caso eu queira colocar ele aqui, ele vai ter mais espaço para esses depósitos aqui embaixo, para poder não estar batendo na hélice. Ele vai ter duas hélices, essa daqui e uma que tem aqui embaixo. O último compartimento é esse aqui dos talheres. Não dá pra colocar outra coisa porque realmente é bem compactozinho e é só para os talheres mesmo. E um pequeno detalhe. A gente no começo pelejou um pouquinho, mas depois a gente entendeu que não poderia deixar nada batendo, porque se a hélice travar não vai lavar direito, tanto essa como a de baixo. A gente tem que sempre verificar se tá livre esse espaço aqui, tanto quanto esse aqui de cima. Dando uma pequena girada, tanto nessa quanto na outra, né? A gente verifica aqui se não tá batendo em nada. Outro detalhe, além desses 3 compartimentos aqui, ele vem com isso aqui, que é o compartimento de colocar o sabão e aqui do líquido secante. Esse sabão é o que a gente utiliza, da marca Finish. Se você comprar o refil, ele não vai vir com esse dosador. Agora, como a gente encontrou esse aqui de 1 kg, ele vem com um dosadorzinho. Geralmente a gente utiliza meio. Se for um pouco mais de louça, coloca um pouquinho mais e assim a gente vai acrescentando. E antes você precisa verificar se o dispenser está seco, porque caso ele esteja molhado, o sabão ele vai petrificar e quando a tampa abrir, ele não vai jogar o sabão direito e não vai lavar direito. Já o líquido secante, ele só funciona em alguns programas, não são em todos que ele é jogado. E quando ele está no nível baixo, o visor mesmo avisa que precisa acrescentar o líquido. Outro pequeno detalhe é sempre verificar se tem alguma coisa aqui nessa área que vai impedir da tampa abrir. Porque algumas vezes a gente colocava alguma coisa aqui e quando fechava aqui a tampa se abria automaticamente, ela não abria, porque tinha alguma coisa impedindo aqui. Então, dica, não coloquem coisas que atrapalhem aqui essa tampa de abrir. Coloquem sempre coisas baixinhas para evitar de você não ter colocado a máquina para bater e não ter lavado nada. Vindo para a parte do painel, o programa pré-lavar ele só dura 15 minutos e ele é só uma jogada de água mesmo, trocando essa água por esse tempo, mas ele não chega a esquentar a água nem a jogar sabão. Você pode colocar o sabão no dispenser, mas ele não vai abrir a tampinha aqui para poder fazer a lavagem. Seria mais um enxágue para poder tirar um pouquinho do grosso da sujeira, para depois, se você quiser colocar outro programa, ele lavar corretamente. Então, no dia a dia a gente utiliza esse mais o expresso, que ele dura 30 minutos. Esse expresso ele vai esquentar a água, vai jogar o sabão e vai bater por 30 minutos. Quando não tem tanta louça e a louça não está suja, a gente faz esse esquema para lavar expresso. Para um dia que esteja com muita louça e bastante suja, tem as opções pesado turbo, que são 2 horas e 40, e o dia a dia, 3 horas e 5. Esse pesado turbo, ele realmente é turbo mesmo, porque a máquina ela faz uma zoada que parece que ela tá assim bem mais agitada do que o normal. Porém, o dia a dia, ele demora mais tempo do que o outro. Porém, se você quiser utilizar meia carga, o tempo ele reduz bastante. Turbo pesado também tem a opção de você colocar meia carga se não for tanta louça. Nós temos o programa delicado, que é 2 horas, e também tem a opção de meia carga, ele já passa para 1 hora e 45. O delicado é para esse tipo de copo, de taça, que é um tipo de material mais delicado mesmo, que não pode ser o jato com muita força para não correr o risco de quebrar. Temos a função também de higienizar compras.
de 49 minutos. Esse aí a gente praticamente não usa. Ele não consegue colocar minha carga, né? Porque também já é um tempo bem pequeno. E por último, outro programa é o higienizar louça 70 graus. Então a gente escolhe o programa expresso, pesado, turbo, de dia, e tem essa opção. E a louça ela vai ser aquecida a 70 graus. Então é um negócio assim para higienizar mesmo. Temos também essa função aqui, adiar início e secagem extra. A gente até então não testou. Também ninguém precisou adiar início nem fazer uma secagem extra. Talvez até outro dia a gente teste, mas enfim. E por último, não menos importante, a gente tem o AutoSense, que ele faz uma verificação de quantidade de louça, de peso, de sujeira. A gente testou uma vez esse programa AutoSense. Porém, ele deu assim 2 horas e alguma coisa, um tempo totalmente aleatório. Para uma louça que estava praticamente limpa, que a gente foi fazer uma limpeza nos armários e para não ter que lavar todas as louças que estavam lá, a gente colocou na máquina. Eu botei aqui para cronometrar quanto tempo ele iria começar e ele foi de 55 a 36, mais 7 minutos que eu fiquei aqui filmando de frente à câmera. E ele deu um programa de 2 horas e 12 minutos, 2 horas e 13. Que eu vi, eu tava aqui sentado só para ver e vi, só passou um tempinho e passou 1 minuto. Então, ele vai passar 2 horas e 13 para limpar o material que tá aqui dentro. Então, é basicamente esses programas aqui. Em relação ao consumo de energia, a conta da gente aumentou cerca de R$30, porque na maioria dos dias a gente utiliza esses 2 programas, que no total dão 45 minutos por dia. Mas quando tem uma louça extra, mais suja, maior, a gente utiliza esse dia a dia, meia carga, que são 2 horas e alguma coisa. A gente acha que esses R$30 valem muito a pena, porque o tempo que a gente perdia lavando louça, organizando e tudo, ela faz um trabalho muito bom. A gente pega a louça, bota, lavou, ficou aí. Deixa a tampinha aberta e depois quando vai ver tá tudo enxutinho. Em relação à água, com certeza é uma economia, porque ela gasta, segundo o manual, cerca de 10 litros por lavagem. Coisa que se a gente for lavar a louça normal, a gente não vai gastar 10 litros, vai gastar muito mais do que isso. Então, a economia de água e o consumo de energia aumentou, mas mesmo assim, valeu a pena. Geralmente as pessoas colocam ela embaixo de bancada e tudo mais, mas eu quis colocar ela assim em cima para ficar melhor de manusear. Porém, depois com o uso do dia a dia, ela poderia ter sido um pouquinho mais baixa. Porque quando eu vou fazer o manuseio dos talheres, pra mim, que eu tenho a altura de 1,60, às vezes eu preciso fazer assim para poder ver se está tudo ok. Só na parte dos talheres. Mas, de resto, a altura está boa. Se você for um pouquinho mais alto que eu, tá perfeito. Pega a altura da pessoa que vai sempre usar a máquina e bota ela 15 centímetros mais baixo, caso queira ela suspensa. Porque aqui depois a gente vai colocar um armário que dá para aproveitar por outra coisa. Se você assistiu até aqui, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir. E se você tem uma máquina dessa, comenta. Se você tem vontade de ter uma máquina dessa, comenta. Na época a gente achou ela um preço muito bom. Foi cerca de R$3.000 o valor dela. Tinha a versão dela também em inox, mas a gente preferiu essa, que era a mais barata, né? A outra ainda era mais cara o valor. E estamos muito satisfeitos. Então é isso. Fui.